prestar essa homenagem ao professor Renan Flack, né? Vocês devem estar todos sabendo, alguns não, acabei de tomar conhecimento. O professor Renan nos deixou, né? Faleceu no dia 12 de junho, né? Então foi uma perda assim imensurável para a angioradiologia nacional e internacional, né? Então a intervenção vascular no Brasil, ela se confunde com o nome do professor Renan Flack, né? Que é um homem de notório saber, um homem da ciência, um homem sem preconceitos do ponto de vista de acesso à angioradiologia, e nós fomos bastante contaminados por essa escola, né? Então, o professor Renan Flack tinha apenas 61 anos de idade, né? E ele começou a prática vascular desde 1977. Ele é de Porto Alegre, né? Então, amigo, inclusive, pessoal do doutor professor Adamastor. Juntos ajudaram muito a desenvolver a angioradiologia no Brasil, inclusive desenvolver endoprótese, né, para aneurisma abdominal. Então, o professor Renan começou em Porto Alegre e migrou para a Beneficência Portuguesa em São Paulo, né? Então, quando ele chegou em São Paulo, ele trazia um arquivo muito rico de patologias. Esse arquivo a gente pôde ter acesso a praticamente todo ele, porque ele guardava na Beneficência, e parte desse arquivo, juntado com o da Beneficência Portuguesa, que deu origem aos quase 50 capítulos de livro em diferentes línguas, e publicado aqui fora do Brasil, que o professor Renan publicou, né? Então ele se interessava muito pela doença vascular periférica, né? E prestou mestrado em gastroenterologia. Ele foi a primeira pessoa no mundo, já em 1980, a fazer uma angioplastia de artéria mesentérica para diagnóstico, para tratamento de angina mesentérica e da veia porta, né? Interessou-se por hipertensão portal, né? E estava envolvido em alguns tragos de conta nos Estados Unidos, né? Como enchimento de aneurisma com polímero, mais recentemente, né? E foi ele que desencadeou o primeiro trial de stent recoberto para doença maligna. Ultimamente, talvez não, influenciado pelos estudos do professor Pierre Lajonias, que é um professor francês, mas que tinha uma ascensão sobre a beneficência portuguesa, ele estava extrapolando o que se entende da doença craniana e angiogênese para a doença periférica, né? Então, como credenciais do professor Renan, né? Ele era um membro sênior titular da Colégio Americano de Radiologia, da Sociedade Europeia de Cardiologia e Intervenção Radiológica, né? E fez várias conferências internacionais. Ele é autor e coautor de mais de 100 artigos publicados na internet, publicou mais de 50 capítulos de livro. Esses são os artigos mais recentes do professor Renan, né? Mas juntamente com o Dr. Sérgio Santos Lima e o Dr. Andy Pereira, que são vivos ainda na Beneficência Portuguesa. O Dr. Sérgio, há mais de 15 anos, é o diretor da Medimagem do Hospital Beneficência Portuguesa e coordena o setor de tomografia e ressonância, mas o Dr. Enio ainda é ativo. Os dois faziam intervenção. O Dr. Enio ainda faz as drenagens, as funções guiadas de tomografia, e o Dr. Rony Pisco, o Dr. Crescêncio Séntila. Naquela época, entre 88 e 95, eles criaram um clube de angiografista muito similar ao que a gente está fazendo aqui hoje, né? Então, existia um congresso de angiologia com a Sobrice. A Sobrice teve seu embrião nesse clube de angiografista, e que de 92 a 95 a gente participou ativamente, né? Era um privilégio, se reunia 8, 10, 11 pessoas e trazia radiografia debaixo do braço, era um negatoscópio de 8 corpos, e ali cada um ia mostrando o que fez. Me lembro que em 96 fizemos a primeira carota no Brasil. Isso aqui foi apresentado lá como radiografia. Em 93, primeiro TIPS era uma radiografia que se punha lá, que se discutia como era que era a técnica, e aquilo existia um zelo muito grande para aquela película radiológica, né? Era uma regalia, um serviço poder duplicar uma película radiológica, né? Então quem levava eram os professores, e ali a gente ia perguntando, ia discutindo. Era uma época em que os guias eram basicamente tipo J, não existiam guias angulados, nem tão hidrofílicos, e aqueles professores, felizmente a maioria viva, tirava leite de pedra, né?
Então ali foi um embrião da fundação do Clube do Angiografista, que culminou com a fundação da Sobris. Aí a gente já teve uma participação mais ativa de fundar a Sobris em 96, né? E da Sobris o centro de formação de referência, e hoje democratizado, né? Inclusive na pessoa do presidente Dr. Guilherme Pita, que dentro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular determinou um espaço nos seus congressos para Sobris, a gente fazendo isso na mão vindoura dentro da própria Sobris para a Sociedade de Angiologia, mostrando que o conhecimento tem que ser divulgado, né? Então, até um tanto emocionado, eu gostaria de aclamar que hoje o Clube de Angiografia que nós vamos fazer aqui, embora bastante informal, será uma homenagem ao professor Renan Flack. Diferente das outras vezes em que cada um mostrava um caso e no final, se faltasse, eu completava, quando eu comecei eu vou mostrar alguns casos que eu acho interessante, e todo mundo já vai deixando na agulha aí um CD ou um pendrive para mostrar um casinho, porque esse é o intuito do Clube de Angiografista, né?